Boa noite, pessoal. Agora estamos gravando. Hoje eu vou trazer mais uma prática, tá? E é importante que vocês é, repliquem também essas práticas para que vocês aprendam, beleza? Eu sou sempre bem claro com isso, de vocês estarem sempre fazendo. Deixa eu puxar aqui o webcam para ficar mais. Fazendo as aulas, né? Praticando, porque eu preciso. Oxi, vai cá. Preciso ser claro, né, pessoal? Se você não praticar, você vai perder tempo. Perder tempo. Oxê, por esse lado tá indo demais. Perder tempo. Ah, eu tô assistindo a aula do professor. Tá servindo de nada, velho. Serve de nada. Se tu não praticar, meu irmão, qualquer coisa que tu fizesse, se não praticar, tu não aprende, não. Beleza? Então, sei mais não, essa câmera. Agora sim, vocês estão me vendo melhor assim, né? Então, pessoal, tem que praticar. Essas aulas aqui online, faça, repita, vá fazendo aí. Eu tô fazendo aqui, você fazendo aí. Se ficar olhando eu fazer, pessoal, serve de nada. Tu tá perdendo teu tempo. Podia estar assistindo novela agora. Agora, se você termina a aula, professor, eu prefiro fazer quando termina a aula. Eu ainda muitas vezes faço a questão de postar imediatamente a aula. Se você esperar 5 minutos, 10 minutos, está lá no YouTube já, 20 minutos. E você vai lá e faz aquela aula, aí você está estudando, aí você está aprendendo. Aí você vai lá na atividade e faz também. Aí você vai lá naquela aula que já é gravada, aí faz também. Aí sim, velho. É assim que aprende, velho. Eu falo por mim. Tem coisas que eu apenas assisti aula. Muito assunto, muito que eu acho interessante. História geral, não sei de onde. Eu gosto deitar no sofá, assistir a aula do professor falando, assisto de novo. Aí eu sei vagamente falar assim sobre o assunto que não é do meu interesse. É só para passar um tempo e ter um conhecimentozinho básico. Saber que a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. Pronto, só pra... Mas eu não sei o que falar sobre a Segunda Guerra Mundial a ponto de compreender de fato. Eu sei muita coisa, inclusive. Mas não sei, assim, mas eu já assisti. Eu já assisti vários documentários, mais de uma vez. Vários vídeos de YouTube, porque eu gosto de ficar vendo. Então tem coisas que repetem tanto, que é o básico, que você sabe. Aí você vai saber que uma planilha eletrônica tem coluna, tem linha, tem uma fórmula, tem um igual. Aprendesse? Não. Tu não sabe de nada se tu só sabe isso. Então é a mesma coisa. Eu falo porque eu sei o que eu estou lhe dizendo, eu falo por mim. Eu não sei de nada de história, não. Eu converso assim. Né? Se um professor de história começar a falar, eu escuto ele. Mas professor aí começa a entrar em alguns assuntos que eu sei e tal, pá. Eu não sei história. Né? Eu sou um cara que sei, posso dizer que sei. Eu sei e entendo. Se o professor falar, eu entendo o que ele está falando. Mas porque história não é uma coisa que eu vou parar para fazer um curso. Porque eu não tenho um objetivo de. Mas eu paro para assistir quase todo dia assuntos de história. Eu sei o que foi o Império Romano. Eu sei o que é a Idade Média, qual período, o que aconteceu. Aquele panorama, eu sei. Mas se você quer só o panorama, você está perdendo seu tempo com isso aqui, porque aqui é um ato profissional. Você está fazendo isso aqui para usar na sua vida profissional. Acadêmica, talvez. Né? Então, eu estou falando isso porque eu sou assim, tá, gente? Eu falo sempre com muita sinceridade, independente do curso da aula. Eu vou dar só uma olhada aqui agora como é que tá a questão das atividades. E eu vou dizer, ó, velho, depois que eu fechar a semana de uma atividade, eu não recebo mais nenhum. Ok, atividade 1 tem 7 pessoas. Atividade 2, 6. Atividade 3, 3. Eu já estou na atividade 4. Ninguém mandou ainda. Então, é provável que nessa semana eu já feche a atividade 1 e 2. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Não aceito. Porque não adianta chegar no último dia e na última semana querer fazer tudo de uma vez. Aprender de todo jeito.
a fim de conseguir um certificado. Comigo não funciona assim. Beleza? Então, galerinha, tá nesse curso aqui, terça e quinta, tem que terminar a aula e tem que praticar. Você só vai aprender se você praticar. Para com essa vibe de querer assistir aula e querer certificado porque assistiu aula. Tem que fazer, principalmente se for esses cursos comigo. Tá? Tem que fazer, tem que não entender, velho. Você tem que não entender e ir atrás e resolver. Aí você aprendeu. Hoje um aluno ligou, mandou um e-mail para mim, professor, não estou conseguindo fazer, estou enrolado nesse trabalho. Ótimo, ótimo, é isso mesmo que eu quero, que você não saiba fazer. Porque eu quero que você se vire agora. Eu quero que você resolva um problema. Ele pode não ficar perfeito, mas você resolveu. Não, professor, mas tá lá a videoaula. É só você assistir e fazer igual. Eu não estou conseguindo. Tente. Alguma coisa. Resolva. Vá para o ChatGPT. Vá para o Google. Fácil. Se tiver fácil, tá errado. Se tiver fácil, foi falha minha. Se tiver fácil, foi falha minha. Não pode estar fácil. Ah, bonitinho, clica aqui. Pite. Ah, aprendi. Não aprendeu. Não aprendeu. Você está se enganando. Você tem que tentar fazer. Não. Se você fez, é porque você já sabia, talvez. Agora, se você não sabe, nunca viu, tá fácil demais. Fez, clicou ali. Se tá fácil demais, a realidade não é aquela. A realidade do uso de uma planilha eletrônica não é aquela. Fazer uma formulazinha de soma, um intervalinho, uma formulazinha de soma lá embaixo. Não, isso, eu não vou abrir curso para ensinar isso. Né? Então, eu vou abrir aqui uma planilha. Eu vou trazer uns dados. Estão aqui, ó. Tem alguns dados aqui de... Esses dados que eu vou trazer, eu vou compartilhar a tela agora, tá? Ó, vocês vieram aqui nesse Kaggle, esse repositório aqui de dados, tá? Então tem uma base de dados aqui que tem dados de índice de desenvolvimento humano no Brasil. E aí, para facilitar de algumas cidades, de todas as cidades brasileiras, eu vou trazer para cá esses dados de uma forma mais simples e vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou até puxar ele daqui, ó. É basicamente isso aqui, eu resumi aqui, tá? Eu vou resumir mais ainda. Então preste atenção no que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou fazer de conta que eu não tenho esses dados ainda. Beleza? Então eu vou trazer esses dados aqui e vou criar uma planilha nova. Vou dar um Ctrl C. Vou abrir uma planilha nova. Fazer de conta que eu não tinha esses dados, tá? Ctrl V, beleza? Aqui. Então eu vou ajustar aqui. Perceba que agora a gente não vai mais trabalhar com aquelas partezinhas simples, né? Eu dando exemplozinho pequenos, vamos trabalhar mais com dados reais a partir de então. Eu falei para vocês que até essa semana é a última semana que eu vou dar esse geralzão de fórmulas, de Excel de maneira geral, né? De formatação condicional, que é o que a gente vai ver hoje. Algumas fórmulas mais específicas hoje e quinta. A partir de semana que vem, eu vou trabalhar só com a análise dos dados mesmo. Ou seja, você já vai ter aprendido todos os recursos básicos que você precisa do Excel. Você já vai ter tido aqui, tanto na aula online quanto na aula gravada. Então você tem que acompanhar o curso com as aulas gravadas. Tá? Então assim, tá aqui, ó. Excel 1, básico 2, básico 3. Vou postar básico 4 nessa semana. E a semana que vem a básico 5, que é bem simplesinha. Não tem muita coisa não. Mas vocês têm que estar em dia com essas aulas aqui, ó.
e que eu não estou nem pedindo para vocês replicarem. Mas o ideal mesmo era para eu pedir para vocês replicarem. Vocês têm que assistir essas aulas aqui. Aqui é onde você aprende o fundamento. Então preste atenção. Veja que na aula online aqui eu já vou na prática, né? Você vê que eu não falo muito explicando, isso é assim, porque já está explicado lá na aula gravada. Então aqui eu considero que você já está entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou aqui abrindo esses dados. Eu vou eliminar alguma dessas colunas, por exemplo. Vou eliminar essa coluna aqui. Viu como é que eu faço? Clico aqui, botão direito e elimino. Excluir. Vou eliminar essa daqui. Beleza? Veja o que eu vou fazer, só para que vocês aprendam. Eu vou dar um... Veja que eu tenho esses dados aqui, mas imagina que eu não tivesse. Imagina que eu tivesse aqui um bloco, um arquivo de texto desse jeito, ó. Vamos dizer que eu tivesse esses dados aqui, assim. Vou salvar aqui em... Eu acho que estava até aqui esses dados. Pronto. Eu salvei esses dados aqui no arquivo de texto. O Excel ele consegue ler isso aqui, pessoal. Né? Então eu vou criar uma nova planilha aqui só para vocês verem. E como é que eu faço isso? Como eu disse a vocês, tudo aqui vai partir dessa aba de dados. Né? E aí você vem aqui, ó, obter dados de arquivo, de texto ou CSV. O que significa CSV? Significa arquivo separado por vírgula. Veja esses arquivos aqui, ó. Peraí, cadê ele? Veja esse arquivo aqui, que eu acabei de salvar. Olha a estrutura dele, ó. Ele não está separado por vírgula, mas ele tem uma forma de separar. Ó. Na primeira linha ele tem município, aí dá um tab, estado, dá um tab IDHM, dá um tab IDHM renda, IDHM educação, GDP capta. Dá um enter, aí começa. São Paulo, né? E assim vai, ó. Dá um tab, daqui para cá tem um tab, ou seja, o Excel consegue identificar que existe uma tabulação entre esses dois dados, então ele consegue transformar isso aqui numa planilha. Então como é que a gente faz isso? Ó, a gente vem para cá, pode clicar aqui onde vocês viram clicando agora, obter dados e transformar dados, obter e transformar dados. Você pode clicar aqui direto que você está obtendo dados de um texto ou de um CSV. CSV é arquivo separado por vírgulas. Esse arquivo aqui seria poderia ser um CSV se, ao invés desse tab que existe aqui, ó, entre São Paulo e SP, por exemplo, você tivesse uma vírgula. Essa vírgula iria separar o que era de uma coluna e o que seria de outra. Beleza? Mas, nesse caso aqui, a vírgula era um problema. Por quê? Porque a vírgula está sendo usado também para fracionar um número. Né? Então, o que é que iria acontecer aqui? Iria dar uma bronca, né? Se eu separo isso aqui por vírgula, desse jeito, isso aqui seria de município, São Paulo, SP faria parte de estado, o 0 faria parte de IDHM, né? O 805 faria parte de IDHM renda, o outro 0 iria fazer parte de IDHM, você já está vendo que está errado, né? Porque não é 0, o IDHM educação de São Paulo, o 843 faria parte do GDP capta e esses números iam sobrar. Ia dar tudo erro aqui, né? Eu vou fechar e não vou salvar para que não tenha problema. Mas um arquivo aqui desse não daria para ser separado por vírgula, mas você pode separar por outros caracteres, tá? Aliás, por qualquer um caractere basicamente. Então quando eu venho obter aqui, eu vou lá no meu arquivo onde eu tenho esses dados.
vou lá em dados cidade, ó, e vou importar. Quando eu peço para importar, o Excel traz para essa ferramenta aqui, que a gente vai mais lá na frente trabalhar com ela, mas ele já traz formatadozinho aqui, basicamente formatado, tá vendo, ó? Ele sabe que opa, não tá bem legal aqui, mas ele sabe que isso é São Paulo. Você tá vendo que ele não tá conseguindo só identificar esses caracteres especiais, né? Aí é onde você vai começar a trabalhar aqui nesse origem do arquivo. Talvez você coloque aqui, deixa eu ver, o Unicode e o TF8. Ele conseguiu ler, ó, tá vendo? Você mudou, ele já conseguiu ler. Então ele já trouxe tudo bonitinho aqui, ó. É só eu pedir para carregar. Certo? Essa é uma fórmula. E ele identificou que o delimitador é a tabulação. Certo? Ele identificou que é uma tabulação. Poderia ser uma vírgula. Se eu botar vírgula, vai dar zebra. Ó o que acontece. Se eu botar vírgula, não... mesmo que eu colocasse uma vírgula lá, né? A tábula, ponto e vírgula também não vai dar certo. Até porque não tem nenhum ponto e vírgula. O certo aqui, nesse exemplo, é a tabulação. Se eu pedir para carregar, agora, ele vai carregar esses dados aqui do mesmo jeito que eu já tenho eles aqui, ó. Qual é a grande diferença? Assunto que eu já comentei. Isso aqui não é um intervalo de dados. Isso aqui é uma tabela que a gente já comentou e que nesse caso de hoje, ó, se você prestar atenção, quando eu clico aqui não acontece nada aqui em cima. Mas quando nessa outra planilha eu clico aqui, ó, tem as ferramentas da tabela e tem as ferramentas da consulta. Na verdade, isso aqui, além de ser uma tabela, não é um intervalo de dados simples como esse. Isso aqui é uma tabela, que eu já expliquei o que é uma tabela. É também uma consulta a dados. Que dados são esses? Dados que estão externos ao Excel, né? Eu falo disso nas aulas mais na frente, mas só para que vocês tenham ideia, na verdade o Excel está lendo esse arquivo aqui, ó, dados e cidade. Ele está lendo isso aqui. Se eu, por exemplo, mudar isso aqui, ó, de 805 para 799 aqui, para 800 do Rio de Janeiro e salvar, aqui na consulta, se eu clicar nesse atualizar, veja que Rio de Janeiro atualizou aqui, ó, foi para 08. E veja que eu não mudei. Eu vou repetir o processo, só para vocês entenderem. É um assunto mais na frente, mas eu estou só mostrando aqui para vocês. Ó, Rio de Janeiro está 800. Eu vou deixar 799 novamente. Veja, no arquivo de texto. Aí eu venho aqui na consulta, no Excel, e mando ele atualizar. Ó. Ele volta aqui para 799, porque ele está consultando aquele arquivo de texto. Eu vou retirar essa tabela. Como é que eu retiro? Clico aqui, ó, e peço para converter essa tabela no intervalo e dou um OK. Então não existe mais tabela aqui, não existe mais consulta aos dados aqui. É tanto que se eu mudar aqui novamente para 800 e salvar, não volta, aqui não tem como eu atualizar mais isso. É 799 que continua aqui. Né? Eu vou deixar 799 que é o valor correto. E vou fechar. Beleza? Deixar isso aqui como um intervalo de dados. Só mostrei para vocês como importar. E tem várias formas de importar. Tá? Se por acaso vocês tivessem copiado esse texto aqui, por exemplo, e colado. Olha só isso. Então, Ctrl A. Vou colar esses dados aqui. Ele já trouxe bonitinho. Muitas vezes, se você tiver os dados já para copiar e colar, ele traz bonitinho. E nesse caso aqui, ele trouxe na planilha normal, branquinha. Não precisa de intervalo de dados nem nada. Também você trabalha do mesmo jeito aqui. Aqui eu tenho a mesma coisa. A diferença aqui está sendo só o estilo de formatação com esses estilos aqui, né? Esses estilos aqui. Então, como essa está mais limpa, eu vou trabalhar com essa, tá?
eu vou trabalhar com essa. Todo mundo entendeu isso aqui, o que eu fiz, essa importação. Tem vários tipos de importação. Você pode obter dados de arquivo, de uma pasta de trabalho, de TXT. Isso aqui são formatos de arquivos, gente. Tem dúvidas? Google, ChatGPT, na veia. O que é um arquivo XML, ele vai explicar. O que é um arquivo JSON, ele vai explicar. Mas para o curso de vocês sabendo o que é um arquivo texto ou CSV, onde você vai ter esses dados separados dessa forma, é o suficiente. Né? Agora vamos ver aqui uma coisa chamada formatação condicional no Excel, que é essa formatação aqui. Por exemplo, eu posso clicar aqui na coluna IDHM, vir aqui na formatação condicional, tá? E vir aqui em escala de cor e escolher uma dessas escalas, né? Por exemplo, eu posso escolher essa vermelha, amarela, verde. Olha o que acontece. Ele coloca os valores de acordo com a cor. Então, quanto maior o valor, a cor é mais verdeada. Tiago, se eu quero ordenar esses dados pelo IDHM do município, como é que eu faço? Dados, sempre aqui. Classificar. Escolhe pelo campo que tu quer ordenar. E digo, ó, do maior do menor, do menor. Aí eu escolho. Eu quero classificar baseado no valor da célula, do maior para o menor. Então, na verdade, o vermelho aqui é o maior número, tá? São Caetano do Sul é quem tem o melhor, pelo menos até então, com essa base de dados aqui. E IDHM do Brasil. Águas de São Pedro. Olha aí, Florianópolis, né? A capital que tem o maior IDHM. Vitória. Então, Santos. E assim por diante. Né? Outra coisa que você pode fazer, se você colocar aqui, ó, formatação condicional, veja que essa formatação é escala de cor, você tem essa aqui, ó, verde, amarelo, vermelho. Então faz mais sentido, né? Ao contrário. O verde está com os valores maiores. O vermelho, né? Esses daqui não tinham, né? Registro. E assim por diante. Então são muitas cidades. Vou dar um Ctrl. Olha o que eu fiz. Ctrl Home. Eu subo. Ctrl Home. Eu venho para a célula A1. Tá? Se eu perguntasse qual estado está com melhor desempenho geral e qual que precisa de maior atenção. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui do lado mesmo. Análise de desempenho dos estados quanto ao IDHM. Né? Então, eu poderia colocar aqui todos os estados. Vou fazer isso aqui. Mesclar. Eu poderia colocar aqui o estado. E poderia colocar aqui. Pode falar, Andressa. Pode só mostrar novamente como o senhor mudou de vermelho para verde? Aqui. Eu cliquei na coluna que eu quero formatação condicional. Eu venho em escala de cor. Então eu tenho várias formas aqui. Eu quero verde, amarelo, vermelho. O verde é mais alto. Vermelho, amarelo, verde. O vermelho é mais alto. Aí vai de acordo com o que eu quero. Isso aqui é o de menos, né? Daqui a pouco a gente vai criar umas regras aqui. Mas por enquanto só isso. Tá? Se eu quiser um preenchimento gradual. Essa aqui é a parte onde vocês precisam catucar. Catucar. Ó. Sabe? Formatação condicional em barra de dados. Eu quero assim. Ele preenche. Eu quero tirar essa escala de cor. Eu deixo normal aqui. Limpar regras. Deixa eu ver se. Limpar regras.
Pronto, limpei. Porque isso não deixa de ser uma regra, né? A cor. Ó, veja que ele está bem preenchidozinho. Se você fizer assim na célula, você vai conseguir ver melhor. Se essa for a sua intenção, entendeu? Ó, vai descendo, vai diminuindo. De acordo com o número. De acordo com o número. Nesse caso aqui fica ruim. É melhor você trabalhar, limpar, né? Limpar e aqui. Pronto. Quanto mais verde, maior o IDH. Então eu posso colocar aqui todos os estados, né? Eu posso o chat aqui, lista de estados. Você pode fazer isso aqui, ó. Não sei nem se eu escrevi legal, mas ele pode fazer isso, né? Ó, fica bom. Você dá um Ctrl C aqui, até eu copiar o código aqui dele, você pode fazer isso, né? Pronto. Eu vou Shift, tá? Shift. Ctrl Shift para baixo aqui, ó, Ctrl Shift para baixo. Dou um Ctrl X para recortar, subo um pouquinho, Ctrl V. Se ele fez certinho, como é que eu vou pegar aqui? Olha a pergunta: qual estado está com o melhor desempenho geral? Eu vou até criar isso aqui na outra planilha, tá? Nessa planilha 4, que eu vou chamar desempenho IDHM. Então eu vou vir aqui, vou copiar essa galera que eu já tinha, dou um Ctrl X, trago para cá, dou um Ctrl V, tá aqui eles, beleza? Eu vou fazer aqui, ó, para não ficar tudo. Então, como é que eu sei o IDH médio do Acre? A gente já sabe fazer isso. Tem uma fórmula, que é a média Si. Como? Média Si. Eu quero calcular em um intervalo, dado um critério, qual é a média que eu quero. Bem, o intervalo que eu quero analisar é esse intervalo aqui, é o B. Na planilha 2. Né? Qual é o critério? O critério é que seja Acre. Né? Quando ele encontrar lá quando ele encontrar AC lá, calcule a média disso aqui, de D. Olha como vai ficar a fórmula. Vamos analisar essa fórmula. Aqui é a conta para pagar. Eu vou fechar esses caras aqui. São de aulas passadas ainda, né? Para vocês verem que eu não desligo nem o computador. Eu vou abrir um novo aqui. Para analisar a fórmula, tá? Como eu disse a vocês, hoje e até quinta é a hora de tirar dúvida dessas fórmulas. A gente já viu. O que é que ele quer? Ó? Na planilha 2, na coluna B, é o primeiro parâmetro. Veja que tem um intervalo aqui, ó, tem um ponto e vírgula aqui separando. Primeiro parâmetro da fórmula. Como é que eu sei isso? Porque eu vou estudar a fórmula média Si. É uma fórmula que tira uma média baseada em uma condição. É o que eu quero. A minha pergunta era o quê? Eu quero saber qual estado tem o melhor desempenho geral
E o desempenho geral aí é o IDHM. É porque tem o IDHM da renda e da educação. Existe também o de longevidade, né? Mas aqui eu só trouxe de renda e educação. Beleza, eu quero saber qual estado que tem melhor isso. A cidade eu já sei, eu só ordenei. Eu quero saber o estado. Aí, beleza, qual é o estado que tem? Bem, eu vou trazer o de por estado, como eu mostrei aqui para vocês. Pedir pro chat trazer esses dados aqui para mim, né? Todos os estados do Brasil com nome e sigla. Ele trouxe ordenadozinho por letra, ok. Mas se eu calcular o de cada um aqui, depois ordenar isso aqui, eu vou saber qual que tem o melhor IDHM, né? Então, como é que eu calculo de cada um? A média para quando for São Paulo. Então, eu tiro a média desse. Mas aí eu não vou fazer isso. O que é que eu faço? Média, o intervalo que eu quero, que é esse intervalo da coluna B. Quando o critério for AC, quando o critério for AL, e assim por diante, e calcule a média baseada nos números da coluna C. Então, achou aqui, calcula aqui. Agora, achou qual é o critério? Achou o quê? Achou que está em B3. Então, vamos analisar essa fórmula. O que está lá na coluna B, planilha 2, aqui, ele vai procurar aqui, desempenho e IDH, não precisa disso, já expliquei. Ele coloca, porque eu estou clicando com o mouse, basta botar B3. Por quê? Porque eu estou nessa própria planilha, né? Basta botar B3 aqui. Ó. Não precisa dizer que é na planilha desempenho e IDHM. Detalhe, nesse caso não precisa, porque eu estou na própria. Mas se eu der um Ctrl Z aqui, desculpa. Aí detalhe, se eu pegar essa fórmula de novo, eu gosto de repetir coisas que eu já expliquei. Mas olha como ele colocou. Entre aspas simples. Por quê? Porque o nome da minha planilha tem um espaço. Então ele faz isso. Se não tivesse, se fosse por exemplo assim, ele não colocaria. Ficaria assim. Ou seja, ele está dizendo que na planilha, desempenho e DHM3, isso aqui. B3. Aí nessa planilha vai na célula B3. Não precisa, porque eu estou nela própria. Então basta botar B3. Para a fórmula ficar mais simples, né, gente? Menos informações. Beleza. E eu quero achar, galera. Eu quero achar o que, galera? Eu quero achar a média. Mas como é que eu calculo a média? Baseado em quê? Bem, toda vez que tu achar B3 nesse conjunto de dados aqui, nessa coluna aqui, pega o que está lá na coluna, que no caso aqui está lá na coluna C, não é na D não, né? Que está lá na coluna C, e vai somando para depois tirar a média. Tira a média de todos os dados que são iguais a B3, que é Acre. Todo mundo que for Acre aqui, que for AC, ele vai pegar o que está em C. Resultado, isso aqui está errado, né? Não é D não, é C. D ele está tirando a média da renda, né? Funcionaria, só que não estaria errado, só que não é o que ele pediu. Né? Feito isso, eu posso arrastar aqui, ó. Será que dá certo arrastando? Coluna B, B4, tá certo, né? Aqui eu vou tirar esse cara, que não precisa, deixar só B3. E vou puxar. Pronto. Como é que eu sei quem é o maior? Eu posso simplesmente ordenar. Classificar. IDHM. Distrito Federal. Posso usar uma head aqui, ó. Lembra daquela função head? Ponto e vírgula, 2. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Isso é a mesma coisa. Ele calcula essa fórmula, aqui, calcula. E o resultado dela fica dentro do array.
E o arred arredonda para 2 casas decimais. Então é isso aqui, ó. Beleza? Esses outros é porque tá dando 0, né? Então, achei o maior. Distrito Federal. Detalhe. Toda vez que for classificar, se você não for aqui, por exemplo, se você clicar aqui, ó, classificar. No A, ele vai classificar aqui, ó. Ó a bobagem, né? Para ter cuidado. Ele usou o estado, o nome, estado, sigla e DHM, que são cabeçalhos, na classificação. Então, cuidado, para não fazer simplesmente isso aqui. Ó. Eu tô com o mouse aqui em cima e eu mandei classificar. Né? Então, por isso que é bom você chegar aqui e marcar isso de uma forma diferente. Né? Pode vir aqui com uma formatação dessa, um estilo desse, ó. Fazer isso, né? Aqui fazer isso. Só para, sei lá, ficar diferente. E aí, ó. Se eu quiser usar isso aqui na classificação, usa sempre o classificar. Evita clicar aqui nesses automáticos, tá? E aí ele vai lhe perguntar, ó. Meus dados contêm cabeçalho? Veja que você tá... Cuidado quando você for fazer classificação. Você não pode selecionar esse título aqui. Né? Meus dados são isso aqui, ó. Clique em classificar. Meus dados contêm cabeçalho? Sim. Aí eu escolho. Se eu não marcar isso aqui, ó, ele vai querer classificar pela coluna. Não é o caso nesse sentido aqui, né? Que eu tenho cabeçalho. Então, IDHM, do maior para o menor, Distrito Federal. Certo? E qual que tem o menor? Né? Obviamente, eu poderia olhar aqui para Alagoas no final. Mas eu poderia também para baixo. Lembrando, gente, que esses dados eu não sei se estão atualizados, tá? São reais, mas talvez não esteja atualizado. Eu posso pedir aqui a classificação do menor para o maior. E dar isso aqui. Eu teria uma outra forma. Por exemplo, eu quero saber quem é o menor. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer assim, maior e IDHM. Eu vou colocar aqui embaixo. Não, vou deixar aqui mesmo. Como é que eu sei quem é o maior IDHM? Eu posso fazer a função, ó, igual. Eu posso usar a função máximo, maior, desculpa, ou a função máximo. A função máximo, ela vai trazer o maior número no conjunto de dados. A função maior, ela pode trazer o maior número, o segundo maior número. Aí, como eu quero o maior número, não precisa, né? Eu poderia usar o máximo aqui, ó, ou o maior. Só que na função maior eu tenho que dizer que é o primeiro número, né? O maior. Eu quero o maior daqui até aqui. É o 0,82. Aí, vocês podem lembrar aí da aula passada, né? E como é que eu sei quem é o 0,82? Eu sei que é Distrito Federal. Aí tem uma estratégia aqui que seria usando, quem lembra, o PROC-V. Né? Mas o PROC-V aqui vai dar um problema. Eu fiz isso de propósito. Eu quero procurar esse valor, o valor procurado é esse. Na matriz, a matriz, vamos dizer, nessa matriz aqui, o que eu vou retornar é a sigla. Mas aí bagunçou, entenda. Quem lembra do PROC-V, se não estiver estudando, se não estiver fazendo as práticas em casa, não vai lembrar. A não ser que você já saiba esse Excel, né? Esteja aqui só para revisar. Mas ele vai procurar só na coluna A aqui, né? Quem não entendeu, pergunta, tá? Eu já expliquei isso. Ele vai procurar só nessa coluna A, não. Ele vai procurar só na primeira coluna da matriz. A matriz é essa daqui, tá? Do vermelho. Não vai funcionar, porque ele tem que procurar na terceira. E o PROC-V não faz isso. Para resolver esse problema, eu teria que usar o PROC-X. Mas eu não tenho o PROC-X aqui no Excel que eu estou instalado. Eu vou instalar o único que tenha, né? Esse é o para mostrar para vocês.
Tem uma solução para fazer isso, eu não vou trazer aqui agora, seria bem mais complexa, tá? Não precisa, porque o PROC-X resolveria. Outra forma seria o seguinte. Você poderia colocar, aí sim funcionaria, a sigla depois do IDMH. Né? Ou fazer isso aqui, ó. Ctrl C, coloca aqui Ctrl V, repito esses dados aqui. Né? Talvez pinto de branco. Isso é as gambiarra, né? O nome disso é gambiarra. Mas são soluções válidas. Né? Posso depois também até bloquear essas células para ninguém apagar. Mas aqui, ó, tem textos informados. Aí eu consigo. Ó, posso colocar aqui, ó, cidade. Qual é a cidade? Ó, procure. Vamos ver se eu consigo assim. Pronto. Só estou mostrando a vocês as gambiarras, né? Procure esse valor. Nesta tabela aqui, ó. Aí ele vai encontrar o 0,82. E traga o valor que está na quinta coluna. Eita, gambiarra bonita. E bota aqui o falso. Distrito Federal. Quem não entendeu, fala. Com o PROC-X isso não teria esse problema. Mas estou só mostrando a vocês. Para não precisar eu estar aqui ordenando, né? Tudo isso são as práticas do Excel, né? Vamos voltar para cá. Os dados. Renda. Primeira coisa, eu quero botar esses valores aqui, gente. Eles estão, como é que eu diria para vocês? Padronizados, tá? Esse valor aqui de renda e DHD. O que é que acontece? Cada cidade dessa aqui tem um valor em reais. Né? Um índice de desenvolvimento humano aqui da renda em reais. Um valor aí qualquer em reais. Que é basicamente quanto, não sei se é quanto cada um produz, enfim, mas tem um valor em reais. Então, se os dados aqui eles estão padronizados. Observe que eles estão entre 0 e 1, todos eles. O maior aqui é 0,891. Né? O maior. Mas aí o que é que eu quero fazer com renda? Eu quero criar aqui uma regra. Uma formatação condicional. E eu quero criar aqui uma nova regra. Certo? E aí, não dá pra gente aqui brincar de todas as possibilidades, né? Mas você pode vir, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Eu posso chegar aqui e dizer assim, escolha uma escala bicolor, por exemplo, o valor mínimo, o valor mais baixo e o valor mais alto. Se eu fizer essa regra básica aqui, ele vai criar isso aqui, ó. Parecido com o que eu já fiz no outro. É uma regra. Tá? Fica bem interessante não, mas eu posso vir, não quero mais essa regra. Então eu venho aqui em gerenciar regras. Tem uma regra aqui, ó. Toda coluna D tem uma escala de cores. Então eu vou selecionar ela e vou excluir essa regra. Vou aplicar, ó, já excluiu. Criar uma nova regra. Vou formatar apenas células que contenham. Que contém o quê? Contém alguma coisa, por exemplo. Célula que está entre 0 e 0,5. E eu quero formatar. Eu quero formatar de alguma forma. Eu vou clicar aqui e vou dizer que eu quero uma cor assim. Ok. Ok. Aplicar. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu tenho que fechar aqui. Todo mundo. Espera aí. Não pegou, né? Pegou? Acho que eu só botei. Pegou. Vocês viram aqui uma? Ó.
Todo mundo que está abaixo de 0,5 ele marcou com essa formatação. Perceberam o que eu fiz? Vou vir novamente. Eu vou clicar na coluna, eu quero essa regra aqui. Gerenciar regras. Tem uma regra aqui, ó. O valor da célula está entre 0 e 0,5. É isso que a regra está dizendo. Eu vou excluir essa regra. Aplico. Ok. Não tem mais, ó. Eu vou até ordenar, ó, dados, classificar. Como aqui meus dados estão, não tem, como aqui meus dados não tem esse título, né, ó, não bagunça, né, ó. Já começa com o cabeçalho. Quando eu clico aqui em classificar, ele já detecta, ó, meus dados contêm cabeçalho. Aí eu quero ir aqui no IDMH renda e quero ordenar do menor para o maior. Ok. Veja que não tem, ó, não está ninguém marcado. Eu vou novamente clicar aqui, clicar em página inicial, criar uma regra, nova regra. Valores que estejam entre 0 e 0,5, formato de vermelho. Ok. Ok. Olha aí, ó, vai pintar tudo de vermelho. Gostei não, eu quero esse título branco. Gerenciar regras. A própria regra que está aqui, eu posso clicar em editar. Formatar o que eu quero fazer na célula que seja verdadeiro para essa condição. Né? Formato. Eu venho aqui na cor da fonte. Fonte, cor da fonte. Boto branco. Ok. Ok. Aplico. Tá aí. Ok. Então, o que eu quiser fazer. Veja que aqui eu estou formatando com uma regra. São infinitas regras, pessoal, que vocês podem utilizar. Tá? Eu posso criar também uma regra assim, ó, uma nova regra. Nova regra. Usar uma fórmula eu posso também. Ou seja, eu quero, por exemplo, eu vou tirar essas regras, tá? Para não bagunçar uma regra sobre a outra. Gerenciar, excluir, aplicar, tirei. Outra regra, ó. Apenas os primeiros ou últimos números. Os primeiros 10 números. Eu quero colocar ele taxado. Assim. Ok. Ok. Aplico. Deixa eu ver se ele pegou. Ele taxou os primeiros 10 números. Né? Formatar. Ctrl Home. Formatar. Gerenciar. Detalhe, eu tenho que estar com a coluna aqui que tem a regra marcada, né? Gerenciar regras e vou apagar essa regra. E vou aplicar. Apaguei. Lá embaixo, se você for olhar, apagou. Ctrl para baixo. Não tem mais. Ctrl para cima. Eu venho lá para cima. Beleza? Outra regra. Valores acima ou abaixo da média. Eu quero todos os valores acima da média. Você pinte de verde. Ok. Ok. Então, quem tiver aqui acima da média, vai estar de verde. Vamos ver quanto é a média. Se eu selecionar todo mundo, ó, Ctrl Shift para baixo, ó, os de verde aí. A média deu 0,6429. Tá vendo? Todo mundo que está acima da média está de verde. Daqui a pouco fica de preto, ó. Se eu quiser criar uma nova regra, clico, nova regra. Números acima, abaixo da média agora. Vou marcar eles de vermelho. Pronto. Abaixo da média de vermelho. Oi, tô baixando aqui, ó, com page down. Vendo? Acima da média de verde. Beleza? Gerenciar regras. Vou apagar essa regra, vou apagar essa regra. Vou criar uma nova regra aqui agora, ó, usar uma fórmula.
Eu posso usar uma fórmula, do mesmo jeito que eu botei entre lá, eu posso botar uma fórmula. Eu posso botar aqui, ó. A fórmula é igual, deixa eu ver se vai funcionar assim. Deixa eu botar aqui, D2 é maior do que 0,5. É dita essa regra, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Eu vou preencher de laranja, assim, deixa eu ver. Aplica-se a toda coluna se D2 for maior. Tá, como o D2 não é, aqui eu botei D2, né? Deixa eu editar aqui. Opa! 0,3. Ó. A condição era, se D2 for maior do que 0,3 e D2 é maior do que 0,3, né? Pinto tudo isso aqui. Se eu usar a coluna D em si, não funciona, tá? Vou excluir, só para mostrar a vocês. Tá bom? Então, pessoal, formatação condicional, tem isso, né? Vou deixar uma regra aqui. Eu posso limpar todas as regras selecionadas. Veja que aqui, ó, eu ainda tenho regra. Eu vou deixar uma regra aqui, ó. A regra que eu vou deixar vai ser acima da média. Deixar de verde, beleza? Os que estiverem acima da média vão ficar pintados de verde, ó. Essa é uma regra. E aqui eu posso continuar brincando, pessoal. Eu posso marcar aqui, ó, dados, classificar por município de A a Z, certo? De A a Z, porque aqui fica misturado, né? Então quem tá de verdinho eu já sei, tá acima da média. Outro momento bom, eu vou parar por aqui, tá? Tinha mais coisas que eu queria, mas... deixa eu ver quanto tempo já vem a aula. 52 minutos. Ah, mas hoje é terça, né? Hoje eu consigo um pouco mais, que eu não tenho outra aula, não. Então, o IDH Educação aqui, por exemplo, eu posso formatar também com uma nova regra. Vou botar valor que esteja entre 0,8. Valor que seja maior, vou botar assim, ó. Só o 0,8 formato com um verdinho bacana. Deixa eu tirar gerenciar essa regra aqui. Como eu... tá. Tem alguns lugares aqui que estão... Ctrl Home. Tem alguns que não tem valores, né? Maior ou igual a 0,8. Gerenciar regras, que eu esqueci de... Porque se você não fizer uma formatação diferente, você não vai saber, né?
Aplicar, ok. Vocês vão ver que quem tiver acima de 0,8 aqui, vamos achar um. Tem nenhum. Opa. Nessa educação eu vou mudar essa regra, tá? Deixa eu só mostrar a vocês uma coisa. Aqui em gerenciar a regra, quando eu venho editar aqui, eu posso mudar aqui também onde eu quero fazer a formatação, tá? Eu estou dizendo aqui que é na seleção atual, mas eu poderia ser para a planilha toda, a gestão aqui, poderia ser em outras planilhas que não tem nenhuma regra, tá bom? A célula que eu quero é essa daqui. Eu vou tirar 0,8 e vou botar 60. Pronto, ele já achou isso. Aí já tem vários, né? Beleza? Quanto à formatação condicional, pessoal, é isso aí. Baseado nessa visualização dos dados, né? Agora eu quero que o seguinte. Eu quero que você aqui diga, nesse meu desempenho, né, a gente vai fazer o IDHM aqui para renda e para educação agora. Então eu vou fazer aqui o IDHM de renda, IDHM de educação e o PIB, né, o GDP aqui. Ok. Aqui não tem diferença, né? Essa mesma fórmula aqui. Só que ao invés de eu pedir para calcular a média no IDHM, na coluna C, eu vou calcular na D e na E. Então isso aqui é a mesma coisa. Copiar, não vou arrastar porque teria que mudar a célula. Mas aqui, ó, vai ser só D e aqui vai ser D. É melhor do que arrastar nesse caso, tá, gente? Porque se eu arrastasse, esse B3 iria virar C3, esse B iria virar C. Eu ia ter que fazer mais alterações do que o necessário. Então veja que em relação à renda, né, e em relação aqui à educação. Aqui é o E. Quem não entendeu o que eu estou fazendo aqui, avisa, tá? Aqui está por estado e Distrito Federal. Lembrando que está na ordem do estado. Então o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um novo campo. Porque se eu perguntasse, o que é um IDH alto, baixo ou médio? Né? Usa a função se, né? Eita, lembrando, olha o que tem aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um AE, lembra para achar essa fórmula, eu vou criar uma coluna. Lembrando que isso aqui tem texto aqui. A gambiarra que eu mostrei lá para vocês, que quando eu criei a coluna aqui, ele já perde a fórmula, né? Porque ele quer agora no 6, não é mais no 5. Aí a gambiarra das gambiarras, né? Ia ter que estar toda hora alterando isso. Então eu vou deixar isso assim mesmo. Mas vou colocar aqui uma coluna, né, de classificação.
eu posso dizer assim, olha só, se, o que é que eu quero ver? C2 for maior do que 0,8, maior ou igual, se isso for verdade, ponto e vírgula, segundo parâmetro, o que é que eu quero? Eu quero que ele diga assim, não, IDH aqui é alto. Se não for, eu vou botar baixo. Eu vou mudar, não vou botar 0,80 não. Vou botar um valor fixo aqui que eu vou colocar lá em J1. J1 é 0,7. Se alguém não entendeu, eu vou mostrar aqui a fórmula. Ele está verificando se C2 é maior do que J1, se for alto, se não for baixo. Importância aqui de compreender os parâmetros da função. Como ele é... Vamos ver isso aqui. C2, quem é C2? Tá errado isso, né? Deixa eu ver aqui o que é que tá errado. C2 é maior ou igual a J1. Alguém está perguntando? Alguém está... Desculpa, não é C2, é C3, né, galera? Aí ele tá comparando o texto IDHM com 0,7. Aí isso aqui não faz sentido, essa comparação. Mas ele calcula porque ele tem um valor numérico para o I aí, no caso do I. E tem um valor numérico para o caso dessa célula aqui. Então vai ser calculável, né? Mas é C3. Então vai dar baixo. Então essa foi a minha classificação. Baixo porque está abaixo desse nível aqui, né? Que eu quis utilizar. Se eu fizer isso, ele vai dar baixo, 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 alto. Só esses aqui, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal. Mas eu não quero assim. Eu queria baixo, médio e alto. Veja que tem alguns que estão em 0,8, 0,7. Eu queria fazer o seguinte, eu queria que tivesse 3. Então eu vou ter que usar um si dentro de outro si. Né? Eu vou fazer o quê? Se for maior do que J1 é alto. E se não for, eu não vou dizer que é baixo. Eu vou fazer outro si. Então verifique se C3 é maior ou igual a, sei lá, 0,5. Se isso for, ponto e vírgula, bote médio. Veja, só vai ser médio se ele entrar nesse segundo si aqui. E ele só vai entrar nesse segundo si se esse primeiro si for mentira, né? Porque se for maior do que J1 é alto. Ele já executa o alto, já escreve alto. Se não for, aí ele vai vir para esse segundo si. Quando ele vê esse segundo si, ele vê, é maior do que 0,5? Bem, eu já sei que é menor do que 0,7, ou igual a 0,7. Não, que é menor do que 0,7. Nem igual a 0,7 é, porque se fosse igual a 0,7, ele tem saído alto, né? Porque aqui está maior ou igual. Mas se eu já sei que não é maior do que 0,7, então pode ser maior do que 0,5. Ou não. Aí ele entrou aqui, ó. Se ele não entrou no alto, é porque não é maior do que 0,7. Aí ele vem para a segunda opção, que é o falso. No falso do primeiro si, tem um outro si, que é verificando se o C3 é maior do que 0,5. Se for maior do que 0,5, aí beleza, é médio. Porque eu já sei que ele é menor do que 0,7 e maior do que 0,5. Maior ou igual a 0,5, então ele é médio. Se não for, então ele vai para o falso do segundo si. Ó, veja que está tudo dentro de parênteses aqui. Ó. Aí sim eu boto baixo. Mas o baixo aí só vai existir se ele não for maior do que 0,7, porque se ele for, ele fica alto, aí ele vem para esse.
Aí ele é maior do que 0,5? Se for, ele já vai no médio. Se não for maior do que 0,5, ou seja, não é nem maior do que 0,7 do que 0,5, é baixo. Agora preste atenção, tu abriu um parênteses aqui para o segundo si, falta fechar o parênteses do primeiro si lá. Ó. Essa expressão aqui todinha é o lado falso do primeiro si. Né? E esse segundo si aqui, ele está mais simples, né? Fica mais simples de entender. E assim vocês podem utilizar si dentro de si, pessoal. Ó, agora tem um médio. Quando eu arrasto, vai ter alto, baixo e médio agora. Ó. Inclusive a maioria ficou médio, né? Porque não tem ninguém abaixo de 0,5. Então, para melhorar isso aqui, eu vou fazer assim. Eu vou perguntar se é 0,6. E aí eu não vou usar o 0,6 não. Eu vou botar o 0,6 aqui. Nível alto. Vou chamar de nível maior. Esse aqui. Chamar esse de nível menor. Aqui na fórmula eu não vou usar mais 0,6. Vou usar J2 congelado. F4. Né? Para ele não alterar toda vez que eu puxar a fórmula. Arrasto. Agora tem baixo, médio e alto. Ele está aqui ordenado já, né? Se eu quiser classificar essa galera aqui... Detalhe! Detalhe! Eu vou fazer uma classificação. Eu tenho que usar todos os dados da classificação. Porque se eu fizer só isso aqui, ó... E mandar classificar... Ele está dizendo, ó... Expandir a seleção. Sim, expandir. Por quê? Não toda, mas eu quero até aqui, ó. Porque esses dados aqui são importantes para mim. Lembra que eu repliquei para poder fazer esse lock aqui? Só que nesse caso eu vou fazer isso aqui para baixo. Né? Então assim, para você ter segurança, seleciona o que tu quer classificar. Não faz isso aqui, senão tu perde isso aqui, ó. Se eu pedir para classificar agora pelo IDH, classificar do maior, olha a bagunça que deu. Com o Distrito Federal junto de Alagoas aqui. Aí é tanto que a cidade aqui mudou para Alagoas. Né? Então deixa eu desfazer. Seleciona tudo que tu quer. Ó. Classificar. Aí tu vai dizer o quê? Eu quero classificar pelo estado. Pela sigla de A a Z. Pronto. Acre, Alagoas, tal. E aqui não muda nada. Porque o Acre continua aqui Acre. Ele vai junto com a classificação. Aí eu sei o que é baixo, o que é médio. Ok. Deixa eu pintar esse cara aqui. Página inicial, pincel. Clicar 2 vezes aqui em pincel. Que eu saio pintando todo mundo. Com a mesma formatação. Beleza? O que é que eu posso fazer mais aqui? Esqueci de trazer para cá o GDP, não foi? Coloquei isso. Esse aqui é o... Desculpa, esse aqui é o... Desculpa, não é isso não. Aqui é o GDP médio. É a mesma coisa desse. Copiei a fórmula, não estou copiando a célula. Mas aqui não vai ser no E, vai ser no F. Ctrl C, para baixo, não todo. Veja que aqui são desempenho resumido, né? Vou até apagar essa planilha, ó, excluir planilha, botão direito, excluir. Botão direito, excluir. Estou usando só essa, né?
Esses valores aqui pode ser em reais? Moeda. Eu acho que é isso, né? Acho que isso está por ano. Não. Deve estar por ano. Mas isso aqui é por cabeça, né? Por capita. Mas o que é que eu preciso mais agora fazer aqui para complementar? Imagina aí que tu quer agora saber o seguinte. Eu estou olhando essa classificação do IDHM geral, né? Esse geral aqui ele é uma média geométrica. Se usa renda, educação e usa outros também. Mas observe que não é uma média necessariamente desses dois aqui. E sem falar que aqui está a média do estado, né, que a gente calculou esses dados resumidos baseado nesses dados aqui. E aqui inclusive eu vou mudar o nome dessa planilha. Eu vou clicar duas vezes e vou escrever o nome dados. Beleza? Vou criar aqui uma nova coluna. Veja que deu zebra aqui, né? Porque essa é a minha estratégia aqui, não é legal. Depois eu ajeito. E vou colocar assim, ó, classificação. Eu queria criar ela aqui. Vou excluir essa. Presta atenção em tudo que eu estou fazendo. Se não entendeu, pergunta. Cliquei na coluna. Cliquei aqui. Inseri uma nova coluna. Depois eu ajeito. Veja que aqui não tem problema. Aqui virou K, ó. Mas aqui ele mudou para cá a fórmula. Que usava J. Mudou a fórmula. Mas agora ali no outro já tive problema, não foi? Depois a gente ajeita. Eu vou fazer aqui uma classificação. Média, sei lá. Que eu vou usar baseado na renda e na educação. Como é que eu vou falar? Eu quero saber o seguinte. Eu só classifico aqui como alto ou baixo se o cara tiver a renda. Olha isso, eu quero classificar aqui, a minha questão é a seguinte. A renda, o IDHM da renda e da educação acima de 0,6. Ele é alto. Então como é que eu faria isso? Qual é o teste? Esse cara aqui maior que 0,6. Só que eu não quero só ele maior do que 0,6. Qual é a outra condição? Eu quero que esse cara aqui seja maior ou igual também a 0,6. Como é que eu faço isso? Seria algo do tipo D3 e E3 maior ou igual a D3. Seria algo assim, né? Ó. Meu teste. D3 e E3 maior ou igual a 0,6. Como é que eu faço isso? Aí dentro da função se eu vou usar a função i. I. Qual é o teste lógico da função i? Eu quero que D3 seja maior ou igual a 0,6. E o quê? Qual é o outro caso? I é 3 maior ou igual a 0,6. Essa é a minha condição. Se isso acontecer, eu chamo aqui de alto. Se isso não acontecer, eu não vou botar nada por enquanto. Aqui não aconteceu nada. Olha aí. Vamos para cá. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? A minha condição é essa. Ó. O que antes era só um teste simples, agora é um teste duplo. Eu quero ver se D3 é maior do que 0,6 e, veja, eu separo os parâmetros por ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui pertence à função i. Então, se D3 é maior ou igual a 0,6 e se E3 é maior ou igual a 0,6. Se essas duas coisas forem verdades,
Isso tudo aqui é verdade. Se isso tudo aqui for verdade, vai aparecer o nome alto. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Veja que apareceu alto em alguns estados. Tá, mas agora eu não quero aqui. E aqui eu quero que aconteça o quê? Eu quero um outro se. Agora eu quero o seguinte. Um ou. Como é que seria esse ou? Mesma coisa, ó. Qual é? Ou esse aqui. Eu sei que os dois não é maior do que 0,6, certo? Só é maior do que, só vai entrar aqui nesse ou se um dos dois não é maior do que 0,6. Se um for maior do que 0,6 e o outro não for, ele não entra. Tabela verdade. Verdadeiro. E falso é falso. O Brasil é 5 vezes campeão do mundo. Verdadeiro. O Brasil é o país mais rico do mundo. Falso. Então se eu disser, o Brasil é o país 5 vezes campeão do mundo de futebol e o país mais rico do mundo, eu estou falando uma mentira. Por mais que parte seja verdade. Eu estou usando o i, é uma mentira. Então aqui, se eu tenho um que é maior do que 0,6 e o outro não é, eu vou para esse ou. Agora o ou que eu quero é o seguinte. O ou, se D, eu não vou colocar nesse aqui não. Tá? Colocar nessa própria fórmula aqui, ó, que não está aparecendo nada porque eu botei vazio, ó. Se eu botar qualquer coisa aqui, ó, vai aparecer qualquer coisa. Né? Então o que é que eu quero aqui? Tira as aspas, fazer outro se. Se o quê? Ou, porque agora eu vou querer um ou, o D3 for maior do que, maior ou igual a 0,6, ponto e vírgula, ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Se D3 ou E3 for maior ou igual a 0,6. Se um dos dois for maior ou igual a 0,6. Aí eu boto aqui o quê? Depois desse parênteses, ó. Médio. E veja que aqui ele apareceu o nome falso, né? Vamos explicar por quê. Ó, vou puxar a fórmula. Veja que agora, ó, não tem mais o vazio aqui. Ele agora vai fazer um teste de outro se, ó. Ele vai verificar esse se aqui, ó. Se, qual é a condição? A condição é isso aqui tudinho. Ou D3 ou E3 é maior do que 0,6, se isso aqui for verdade, coloque o nome médio. E se não for verdade? Eu não fiz nada. Era para continuar aqui, eu não fiz nada. Por isso que deu um falso ali, ó. Por quê? Porque nem D3 nem E3 é maior do que 0,6. Então se eu arrastar isso aqui, você veja que alguns vão ser médio, outros alto, mas outros ainda estão falsos. Por quê? Porque ele está usando essa condição aqui. Se eu botar aqui, ó, um negocinho desse, vai ficar um vazio. Olha lá. Preste atenção. Ponto e vírgula é aqui, ó. Aqui é a condição do segundo se, ó. Estou botando bem separado. Isso aqui é a condição. Aqui é se for verdade, ó. Até eu estava errando aqui, ó. Na verdade é aqui, ó. O outro ponto e vírgula. Aí fica nessa loucura aí, né? Deixa eu fazer aqui. Veja que o falso agora vai sair, né? Porque eu botei não escreva nada. Mas na verdade, ao invés de escrever não escreva nada, eu vou colocar o quê? Baixo. Vamos ver a fórmula. Começando a ficar bom, né? O curso. As formulazinhas bacanas. É isso aí. Galera, vai ter que decorar isso não, viu? Tem que entender. É entender. Na hora que não lembrar como é a fórmula, bota no chat GPT. Bota no Google. Você vai conseguir resolver seu problema. Hoje tem isso, né? Então, ó. Aqui agora eu botei, ó.
o baixo aqui, ó, que é o falso para esse segundo se. Então, ó, primeiro lógica, vem até aqui. Se D3, primeira lógica é isso aqui, tudinho. Do si, ó. Aí ele, dentro desse i ele vai verificar se D3 é maior do que 0,6 e E3 maior do que 0,6. Veja que o parênteses aqui é tudo, né? Os parênteses aqui são os parâmetros da função i. O resultado da função i é true ou false, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai aparecer alto. Se for falso, ele vai executar isso aqui tudinho. Mas aí você já entendeu. Beleza, quando ele chega para executar isso aqui, o que é que o se pede? Uma condição. Está aqui a condição. Está aqui a condição. A condição está aqui, ó. Mas nessa condição tem uma função ou. A função ou diz o quê? Ou é maior do que 0,6 ou é 3 é maior do que 0,6. Se isso for verdadeiro, o resultado dessa função ou é verdadeiro, ou seja, se um dos dois for maior do que 0,6. Se isso é verdadeiro, aqui escreva médio. Médio porque ou um ou outro é maior do que 0,6, né? Se não for, se os dois for abaixo de 0,6, então baixo. Foi isso que ele fez aqui. Beleza, galera? Tem uma função, pessoal, que é a se erro, né? Se tiver um erro na sua fórmula, faça alguma coisa. Então, por exemplo... vamos ajeitar isso aqui, né? Agora é um erro mesmo, né? Ele tá aparecendo alto aqui, né? Não tá aparecendo alto, aparece a cidade, o estado, né? No caso vai ser Distrito Federal. Porque aqui não é 6, né? É, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora é 7. Distrito Federal, que é o que tem o maior IDH. Ele está procurando 082 aqui. E onde ele encontrar, ele vem para a 7ª coluna. E traz o valor que está na 7ª coluna. Beleza? Vou salvar essa planilha aqui, que algumas são... Eu mando para vocês aí, se quiserem. Então, a função se erro, um exemplo seria... Por exemplo, poderia botar aqui no... Se erro. Retorna um valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Então, se erro, qual é o valor? É esse. E se tiver um erro? Escreva aqui qualquer coisa. Não funcionou. Como funcionou, então... Mas, por exemplo, se tivesse um erro aqui, eu colocasse... Isso aqui é assim. Baixo. Não funcionou. Por quê? Porque se eu não tenho esse... Eu vou usar de baixo aqui. Se eu não boto esse erro aqui nessa, ó, eu tiro o baixo. Olha a diferença. Quer dizer que tem um erro de nome aqui. Né? Então essa é a função se erro. Então aqui, por exemplo, como é uma média, isso aqui tudo é uma média. Imagina que eu fosse tirar essa média aqui e colocasse aqui, por exemplo, a coluna
Ó, só um detalhe. Você viu que ele mudou essa fórmula, né, gente? Aqui tinha planilha 2, ele botou dados, que eu mudei o nome dados aqui, ele muda. Essa fórmula aqui, por exemplo, se eu usasse a coluna G aqui. A coluna G não tem dado nenhum. Divisão por zero. Deu erro aqui, tá vendo? Por que deu erro de divisão por zero? Porque na coluna G não tem nenhuma informação. Então ele está somando aqui, para quando ele acha Goiás, ele está somando, mas não tem valores. Ele está somando 0 com 0 com 0 com 0 e dividindo por 0. Então está dando esse erro aqui, tanto aqui quanto aqui, né? Porque essa fórmula daqui depende dessa. É para isso que serve esse erro, né? É tanto que se você colocasse aqui o G também, ó. Tem gente que gosta de já botar o erro sempre antes de começar qualquer fórmula. Aqui virou, não funcionou. Porque aqui eu estou usando o erro. Certo? Vou dar Ctrl Z para deixar certinho. E é isso aí. Beleza, galera? Dúvidas? Quem tiver dúvidas, pode falar. Beleza, galera? Vou parar aqui a gravação. Finalizar.